A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, depois de um descanso. Nós retomamos as nossas aulas aqui, nossas videoaulas, até que possamos estar juntinhos lá na igreja. Bom, vocês estão estudando em casa, né, a revista que tem por título Vitórias do Povo de Deus. Então, peguem a sua revista, peguem a sua Bíblia e vamos para mais uma aula dessa nossa Escola Bíblica Dominical. Bom, hoje nós já estamos na lição 6. Semana passada, vocês estudaram a lição 5, que falava sobre Gideão. E agora nós vamos estudar hoje sobre a lição de número 6, tá? Bom, o título da nossa lição de hoje tem assim, ó, A Última Batalha. Nessa última batalha, nós vamos entender o que diz a história lá no capítulo 16 do livro de Juízes. E nós vamos também falar agora o nosso memorizando, tá? Nosso memorizando, ele tá lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, e diz assim a palavra de Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é necessário que nós amemos uns aos outros, porque Deus, ele é amor. E se Deus é amor, nós podemos pensar da seguinte forma, por que Deus é amor? Reflita aí na sua casa, reflita aí e pense, por que Deus é amor? Aí eu digo para vocês, sabe por que Deus é amor? Porque ele nos deu a vida, nos deu família, nos deu casa, nos deu amigos, nos deu saúde, ele nos dá saúde. Então Deus, ele é tão bondoso e tão amoroso, ele nos concede muitas bênçãos. Então por isso Deus é amor. E Deus, ele amou tanto a humanidade que vocês sabem, né? Deu o único filho para morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Então, nós precisamos entender esse amor de Deus, aceitar isso e também praticar o amor ao próximo, porque Deus, ele assim nos ordena que nós amemos uns aos outros como Deus nos amou, porque Deus nos amou primeiro, então nós devemos amar uns aos outros. Ame o seu próximo como a si mesmo, tá bom? Então, hoje na nossa lição, que tem esse título de A Última Batalha, tem uma história, né? Lá o povo de Israel, eles estavam vivendo ali momentos difíceis, que enfrentavam as batalhas, principalmente contra os filisteus. E depois da morte de Gideão, eles precisavam de outro juiz. E ali a gente encontra na Bíblia, a partir do capítulo 13 de Juízes, a história de Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão. Sansão era um juiz. E ele era um juiz, um homem muito forte. E já explico para vocês por que ele era tão forte. Sansão, ele nasceu, né? A mãe dele não podia gerar filhos, não podia ter filhos. Mas Deus prometeu que daria um filho a ela. Mas que esse filho, ao nascer, ele seria nazireu de Deus. Sabe o que significa nazireu, crianças? Significa consagrado a Deus. Ele não poderia jamais cortar o cabelo e jamais ele poderia comer uvas, tomar vinho, tomar qualquer coisa fermentado. Então ele era uma pessoa consagrada a Deus. E Sansão, ele era um juiz, e o juiz vocês conhecem, juiz eles têm a função de ajudar o povo nas decisões. Eles precisam ajudar o povo a decidir as coisas, eles determinam as leis. Então é dessa forma que Sansão ele agia. E Sansão, ele era um homem forte, ele vencia qualquer batalha, qualquer guerra, qualquer inimigo. Sansão, ele tinha uma super força. Então Sansão, ele infelizmente acabou que ele fez o que Deus ordenou que não fizesse. Deus ordenou para o povo de Israel, para os israelitas, que não podia casar-se com pessoas que não fossem israelita. Então, teria que casar somente com quem fosse do mesmo povo. E Sansão sabia disso,
Porque as pessoas que não serviam a Deus, elas serviam a outros deuses, chamados de deuses pagãos. Então, não podia casar com essas pessoas. Mas Sansão, infelizmente, acabou gostando de Dalila. E Dalila, ela era lá do povo filisteu, do povo inimigo. Olha isso, né? Justo Dalila. E Sansão começou a gostar muito dela e ele queria muito casar com ela. E aí, quando ele se encontrou com Dalila, Dalila perguntou para ele: Sansão, me fale como que você tem essa super força, né? Como que você é tão forte? O que pode acontecer para acabar a sua força? E era um segredo, Sansão não podia revelar esse segredo, mas ele contou algo que não era verdade. Falou que se amarrassem ele com arcos de cordas novas, ele seria derrotado. Assim ela avisou os filisteus e quando ele caiu no sono, foi lá, amarrou ele e chamou os filisteus. E quando ela chegou novamente chamando ele: Sansão, Sansão, os filisteus estão aqui para te pegar. Aí ele conseguiu quebrar aqueles arcos e ele venceu os filisteus. Aí ela falou para ele: mas você falou que era isso, né? E começou a questionar. E ele falou assim: não, para me vencer tem que pegar cordas novas. E começou a contar uma outra história de como poderia fazer. Mas ela seguiu isso. Quando ele caiu no sono, outros soldados foram lá, prenderam ele, mas quando ela acordou, ele conseguiu quebrar tudo e vencer novamente. Aí ela estava cansada e chateada e falou assim: escuta, você está zombando de mim, você não está contando a verdade, então você não me ama. Olha só o inimigo usando ela, porque na verdade ela estava com interesse, que prometeram dinheiro para ela se ela contasse, se ela descobrisse qual era o segredo de Sansão. E ela só queria o dinheiro que ofereceram para ela. E ali ela perguntou para ele, falou que estava chateada porque ele não estava contando a verdade. E ele acabou falando o segredo dele, porque ele amava muito Dalila, ele gostava muito dela. E acabou se convencendo de contar o segredo dele. Ah, crianças, que triste isso que ele fez, porque Deus já havia o alertado, mas ele caiu nessa. E aí, quando ele contou que a força dele estava no cabelo, ela sentiu que ele estava contando de todo o coração. E ele falou: eu sou consagrado a Deus e não pode passar navalha no meu cabelo. Não pode cortar meu cabelo porque a minha força vem do meu cabelo. E ela ali acreditou nele. Quando ele caiu no sono, ela mandou vir um soldado, um homem, para cortar as tranças dele, cortar o cabelo, e começou a cortar o cabelo dele. E conforme foi cortando o cabelo dele, ali o Espírito Santo do Senhor já havia saído da vida dele. Porque a força dele, crianças, era porque Deus era na vida dele, porque ele tinha o Espírito do Senhor na vida dele. Então essa era a força que ele tinha. A força não era dele mesmo, a força vinha de Deus. Mas quando ele desobedeceu a Deus, gostando de Dalila e confessando o segredo, a força dele saiu no momento que eles conseguiram cortar o cabelo dele. E ali, na hora que ela acordou ele e falou assim: Sansão, Sansão, os filisteus vieram te pegar. Eles pegaram Sansão, furaram os dois olhos dele e rasparam a cabeça de Sansão. Ali prenderam Sansão e ele ficou muito triste e arrependido pelo que ele tinha feito. Ele acabou se iludindo e não poderia ter acontecido dessa forma. E ali Dalila saiu, foi embora, conseguiu o dinheiro dela, conseguiu ganhar o dinheiro dela e ele estava preso. E todos os filisteus ali estavam zombando dele, festejaram porque tinham prendido, porque ele era como inimigo dos filisteus. Então ali eles estavam festejando alegre e mandaram buscar Sansão lá no templo que eles estavam. E Sansão estava muito triste. E quando trouxeram Sansão ele teve uma ideia e falou assim: me coloquem perto de duas colunas. Ele queria se apoiar nas colunas e acharam que era somente para ele se apoiar se segurando, porque ele não estava enxergando. Mas não,
Ele estava com um pensamento e ali ele se arrependeu e fez a sua última oração. E nessa última oração que ele fez, ele pediu que Deus desse a ele uma última força, que ele pudesse ter a última força dele. Os cabelos dele já estavam começando a crescer. E aí Deus concedeu a ele a última força. E quando ele se apoiou nas colunas, ele conseguiu derrubar as colunas e todo o templo caiu por terra. E ali matou homens e mulheres que eram dos filisteus. Inclusive Sansão morreu. Ele quis ali acabar com todos os inimigos de uma vez só. Ele destruiu todos, porque ele tinha se arrependido e assim pediu a Deus que o concedesse essa última força. Bom, o que eu quero dizer para vocês? A história de Sansão é uma história triste, né? Triste porque ele desobedeceu a Deus, mas ele reconheceu a tempo que ele estava errado, que ele não poderia ter feito aquilo. E nós aprendemos que nós devemos obedecer a Deus, nós devemos entender o que Deus quer para a nossa vida, crianças. Se Deus fala para a gente não fazer determinada coisa, não devemos fazer, porque nós temos que obedecer a Deus. Nós obedecemos o nosso pai, nossa mãe, porque a Bíblia fala que se nós obedecemos os nossos pais, nossos dias serão bons, nossos dias serão longos e Deus nos abençoa quando fazemos dessa forma. Que você entenda que obedecer a Deus é o melhor caminho a seguir. Não adianta você olhar para a direita nem para a esquerda fazendo coisas que desagradam a Deus, porque quando a gente faz algo que entristece o coração de Deus, Deus ele fica muito triste. Mas como eu falei no começo, que Deus ele é amor, mesmo quando a gente entristece a Deus e a gente reconhece que errou, que pecou, Deus ele tem o privilégio e a alegria de nos perdoar e nos limpar de todo o pecado. Então, se você errou, se você pecou, rapidamente reconheça isso, peça perdão a Deus e assim Deus ele vai te perdoar, porque Deus nos ama. Então, que você fique com essa história. Feche os seus olhos neste momento. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta aula. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta aula. Senhor, que nós possamos, Senhor, em todo momento obedecer a Tua palavra, obedecer aos nossos pais e que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir no Teu caminho, que nós possamos meditar na Tua palavra dia e noite e assim guardá-la em nosso coração para não pecar contra Ti. Que a cada criança que está assistindo essa aula, Senhor, guarde ela, livre de todo mal, de todo perigo, dê saúde a ela, dê saúde à família dela, supre as suas necessidades. E assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, faça uma atividade da revista e me mande foto, viu? Para contar a presença. Que Deus abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau.